Muito bem, 10h27, nós falamos aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro quer ir à posse de Trump lá nos Estados Unidos, posse prevista para o dia 20 de janeiro. E agora há uma novidade, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresente à corte o convite formal para a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O Bruno Pinheiro está de volta conosco lá diretamente de Brasília. Bruno, há o questionamento se houve o convite formal e a sua apresentação. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, Bruno. Ótimo dia também a você. Este documento acaba de chegar, eu tive acesso inclusive, este documento enviado para os advogados que representam o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e nele o ministro relator Alexandre de Moraes está solicitando mais informações para este convite, para analisar então esta solicitação. O ministro está solicitando o convite formal enviado, já que esta mensagem, de acordo com este documento, o que diz o ministro Alexandre de Moraes, foi enviado no e-mail de Eduardo Bolsonaro. Alexandre de Moraes está requerendo informações sobre a agenda, o horário que esse evento vai acontecer nos Estados Unidos. Que essas informações sejam juntadas e enviadas novamente para o Supremo Tribunal Federal, que imediatamente vai analisar esta solicitação. Eu acabei de conversar com o advogado que representa o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e me confirmou que ainda hoje essas informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal serão enviadas neste final de semana. E aí logo na sequência, aguardando então essa resposta do ministro Alexandre de Moraes, que diz que após a necessária complementação, esse assunto será então analisado. Ele ainda reforça que essas informações foram enviadas no e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro, num endereço não identificado. Ele cita esse e-mail, inclusive de onde veio essa informação dos Estados Unidos. Durante a semana, a gente viu que o convite chegou a ser compartilhado nas redes sociais, mas, ao que leva a entender, não foi anexado na solicitação inicial para o Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu também quando Jair Bolsonaro foi liberado para viajar até a Argentina no evento de Javier Milei, na verdade. E aí, naquela época, eles enviaram os documentos, tanto de ida quanto de volta, para comprovar que não havia nenhum interesse de fuga do ex-presidente da República. Então, ainda hoje, essa documentação será enviada para o Supremo Tribunal Federal, ministro relator, e aí na semana que vem a gente aguarda a resposta. Vale ressaltar uma atualização que na segunda-feira um novo advogado assume então a representação, a defesa de Jair Messias Bolsonaro. Então somente na semana que vem ele vai começar a responder efetivamente. Ainda hoje os advogados anteriores quem vão responder esta solicitação do ministro Alexandre de Moraes. Marcelo Matos. Bruno Pinheiro trazendo essa informação em primeira mão. Bruno, só para ter um esclarecimento maior, então o questionamento é o seguinte: do convite ou a questão do e-mail, você colocou aí, então quer dizer, houve a tentativa de acesso a esse e-mail e não houve a visualização formal do convite, ou então, como você falou, a documentação, se ele vai ir e voltar. Eu queria que você esclarecesse essa questão, por favor. Sim, claro, vamos lá então, para quem nos acompanha e chega agora aqui no Jornal da Manhã, essas informações foram enviadas no e-mail do filho do ex-presidente, do deputado Eduardo Bolsonaro, e veio de um e-mail não identificado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora o ministro Alexandre de Moraes disse: eu vou analisar, mas eu necessito de analisar o documento em si. Qual foi o convite que foi enviado para Eduardo Bolsonaro, ou em nome do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Então, diante disso, ele está solicitando este arquivo, o documento, e não só esse convite, mas um roteiro, a agenda do evento também, quando, horário, que vai acontecer, de que forma será, para ter essas informações e logo na sequência analisar essas informações e esse convite enviado para o ex-chefe do Palácio do Planalto. Então, diante disso, só haverá essa análise se o convite for
de fato, do cerimonial do governo americano para um evento formal, para uma cerimônia oficial. Então, o que leva a entender é que as informações só foram uma espécie de um e-mail escrito do evento, não teve o convite ou um documento oficial do governo dos Estados Unidos. Então, diante disso, essas informações serão enviadas hoje. Até aqui foi o que o advogado me confirmou, que ainda neste sábado ele vai responder essas solicitações do ministro relator, que é Alexandre de Moraes. E aí, na semana que vem, o ministro deverá claramente responder se autoriza ou não a ida do ex-presidente para os Estados Unidos na cerimônia marcada para o dia 20 de janeiro. Marcelo. Bruno Pinheiro, daqui a pouco ele volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Bruno. Agora, hora de análise aqui. Vamos então girar os nossos comentaristas deste Jornal da Manhã, a Ana Beatriz Rich e também o Adriano Cerqueira. Ana, então, já tem um andamento, aí uma novidade que trouxe o Bruno Pinheiro aqui à programação da Jovem Pan, o nosso Jornal da Manhã. Então, o ministro Alexandre de Moraes quer acompanhar toda a programação e a oficialização do convite, mas lembrando, né, Ana, que já houve 2 tentativas aí e ele negou justamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro a possibilidade da viagem, portanto. Marcelo, a gente tem 2 aspectos que nós precisamos analisar. O primeiro, ele é jurídico. Toda vez que você faz um pedido como este para a liberação de um passaporte que foi apreendido porque naquele momento se verificou a possibilidade ali de uma tentativa de fuga, você de alguma forma precisa trazer a maior quantidade possível de documento para justificar aquele pedido que você está fazendo. Então, me chama muita atenção que o pedido tenha sido feito sem a adequada juntada dos documentos que assim comprovam. Então, o convite formal, a programação, a data que ele pretende ir, a data que ele pretende voltar. Isso é o básico para você fazer uma solicitação como essa perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, a questão política é a seguinte, existe aí um fortalecimento da figura de Jair Bolsonaro ao ter sido convidado para esse evento, quando a gente não tem conhecimento nem se os integrantes do governo atual foram, mas o fato é que se houve ou se há ainda algum tipo de questionamento ou de possibilidade de fuga, esse convite deve seguir o fracasso dos demais que já foram feitos anteriormente e deve ser negado. É uma novidade, né? Demonstra, no mínimo, maior zelo por parte do ministro Alexandre de Moraes na apreciação do documento que foi feito. Afinal de contas, não é uma viagem qualquer, né? Ele teria sido convidado para participar da posse daquele que é o cargo político mais importante do planeta, né? Que é a presidência dos Estados Unidos. Então, isso abre a possibilidade, a hipótese de, uma vez tiradas essas dúvidas que foram solicitadas, seja de fato concedida essa permissão da viagem. Eu acho que para o Brasil em si seria bom, né? Ou seja, independente, executivo, legislativo, judiciário, a imagem da democracia e da República Brasileira se fortaleceria com a possibilidade do ex-presidente participar da posse de Donald Trump. Então, acredito que abriu uma possibilidade de que o Bolsonaro possa ter essa permissão. E isso seria positivo, inclusive, para o governo Lula. Seria uma possibilidade de aproximação maior entre o governo de Lula e o governo de Donald Trump, que a partir de 20 de janeiro vai responder pelos Estados Unidos.